Iniciando. Bom dia, tudo bem, gente? Ó, depois de muito tempo eu voltei aqui pro Parque das Artes. Estou entrando ao vivo com vocês, rapidinho, na verdade. Eu volto a série de vídeos aqui no Parque das Artes pra gente bater papo, pra gente conversar um pouquinho. Tá vendo ali atrás, ó? Ó, ela chama Vitória. A Vitória, daqui a pouco eu vou entrevistá-la e vai ser bem legal, viu? Vocês ficam aí para acompanhar também. Aquele cara escondido ali, ó, atrás das árvores, quer ver? Vamos já ver aqui, ele chama-se André Cruz. Tem uns gordos, amigo meu, que fica perguntando, Geraldo, como é que você fez para emagrecer 33 quilos aí em 4, 5 meses? Esse é o cara que ajudou bastante. Oi, Jefferson, tá bom? Você tá aí? Cara, tô aqui no Parque das Artes. Você tá em Ribeirão Preto, Jefferson? O Márcio também tá aí. Cara, se vocês estiverem aí, vem pra cá, A gente vai passar amanhã aqui, vamos tomar uma água de coco também. Bacana, né? Ó, deixa eu falar pra vocês uma coisa, não vai no centro da cidade hoje não, sabe por quê? Tá lotado, hoje é último dia da campanha política, né? Então, assim, tá muito cheio aquilo lá. Vem aqui pro parque, é mais legal assim. Nós vamos fazer, hoje eu vou bater um papo com a Vitória, né? Ela é uma garota que tá na faculdade. Vem cá, Vitória, vem cá, vem cá. Eu falei, ela falou assim pra mim, né? Vamos ver se cabe nós dois aqui. Aí cabe, você vai ter que vir um pouquinho pra frente. Aí, assim. Sim. O que vocês acham? Tá bom assim? Não, não tá, né? Assim. Pode falar, fala oi. Não, vai pra frente, senão não aparece você, só aparece eu aqui. É duro, ao vivo acontecem essas coisas. Aí vai, agora sim. Vitória, tudo bem? Bom dia. Bem. Fala oi pro povo, fala assim, olá, oi, bom tudo dia. Bem? Ó, se for por comentário, põe um comentário bom, porque senão vai ficar com vergonha e aí não vai me dar entrevista nenhuma. Gente, a ideia hoje aqui é bater um papo com a Vitória sobre adolescência, sobre carreira, sobre modo de vida. Olha pros caras lá, porque senão eles vão achar que você não tá dando bola pra eles assim, né? Então, assim, vocês viram que agora tá me cabendo no vídeo? Antes ficava assim, ó, era isso aqui e mais isso aqui, né? O terno tá até no carro ali, né? Que, assim, imagina, dá mais ou menos um palmo e meio a mais de terno, assim, o negócio era esquisito. Então a ideia com a Vitória aqui é, primeiro, saber um pouco da história de vida dela e a gente trocar algumas ideias, assim, de como ajudar as pessoas, como mudar o mundo e o que ela pensa, a cabeça dela, sei lá o que ela pensa também, né? Ó, você que tá aí, não, deixa eu te pedir um favor. É legal, sabe aquele joinha, like, mas não clica nele não, porque ele trava a live, né? Ele trava a live, então faz esse favor, não coloca não, mas se quiser colocar comentários, poxa, legal. Quiser perguntar alguma coisa pra Vitória, pergunta. Pra mim não pergunta não, que depois vocês falam. Eu vou deixar ela falar. Vitória, se apresenta, fala quem que você é. Meu nome é Vitória, eu estou no primeiro ano, no segundo semestre de Engenharia de Produção na Estácio. Ah, ó, peraí, tá vendo? Fazendo propaganda pra Estácio. Depois vocês... Gente, não é merchan, tá? Mas se a Estácio quiser pagar pra gente aí uma contribuição, a gente agradece. Pronto, vamos lá ver se nós cabe aqui. Fala aí. Engenharia? Que engenharia que você faz? Engenharia de Produção. Engenharia de produção? Olha, vem cá, André. Ó, o André tá ali escondido, o pai dela. Vem cá, fica aqui, cara. Vem pagar a mica agora, sim. Ele que vai me matar agora. Somente avaliando aqui a performance dos dois. Depois eu vou falar com a André, já que você não quer falar, você fica aí parado amanhã, se quiser dar uma voltinha, não tem problema ali. Ô Vitória, fala uma coisa pra mim. Por que engenharia? É assim, a engenharia é uma coisa que você trabalha bastante a lógica. Em todos os setores eu acho que é necessário um engenheiro, portanto que tem engenheiro em diversos ramos no mercado de trabalho. E eu escolhi a engenharia de produção e não outra engenharia por ela também trabalhar mais um lado humano. Vocês sabiam disso? Que engenharia trabalha com o ser humano? Que gente, que engenharia é essa? Que trabalha, tem a ergonomia dentro da grade curricular, que justamente trabalha com o trabalhador. Olha que bacana. Só para vocês entenderem, o meu vice-presidente da América Latina, na época que eu sou chique, eu era lá da Whirlpool, que é dona da Brastemp e da Consul, e engenheiro de produção, exatamente nessa pegada, cuidando de pessoas com pensamento de engenharia. Não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 na parte humana, pode valer 10, valer 20, valer 30, e é bem bacana assim, mas eu quero voltar um pouquinho lá na sua história, assim. O André me contou uma vez que você ia lá com ele, você e tua irmã, muitas vezes. O André Cruz, ele é personal,
Ó, chique, hein? Ó, magrinho, rumando. Eu duro que agora não posso comer lasanha. Viu, seus gordos? Vocês podem me chamar pra comer na casa de vocês agora, porque pra jantar, almoçar, porque eu tô comendo pouco mesmo. Bom, mas assim, o André é personal, mexe com qualidade de vida, a parte de ergonomia, você da sua empresa também que precisa dar um jeito aí na sua empresa, não só para cumprir legislação, mas para fazer uma parte estratégica da ergonomia. Depois o André daqui a pouco vai vir aqui, ele jura que ele não vai vir, mas eu fico seguindo ele, a gente faz caminhada aí seguindo o André e tudo mais. Mas é assim, ó, o André me contando, ele disse assim, quando vocês eram pequenininhas, muitas vezes no trabalho de personal dele, não sei, acho que 3, 4 horas da manhã, não sei. Conta um pouco dessa história. Como é que era essa experiência? Você ia junto com ele? Sim, desde pequena, nós vivíamos com meu pai. Vá um pouquinho mais pra frente aí. Desde aí cedinho, meu pai sempre acordou 4, 3 horas da manhã e ele dava aula numa academia. Pode falar o nome? Claro que não. Chega de merchan. Academia que o André Cruz deu aula lá no passado. Meu pai dava Se aula. você quiser, tem que pagar. Não é pra mim não, Isso. paga pra ele, viu? Merchan chega. Daí nós íamos com ele, eu e minha irmã. Daí nós éramos pequenininha, então a gente chegava lá, ficava sentadinha até dormia no banco. Peraí. Oi, Laura, tudo bem? Seja bem-vinda, viu, querida? Vai lá. Nós Tem que dormíamos- falar oi pro povo. O povo é carente, entendeu? Você tem que falar oi. Falar assim. Daí nós ficávamos lá com meu pai, e assim, até ele terminar de dar aula, nós estávamos lá. E isso foi durante muito tempo, não só em academia, mas também nas casas dos clientes dele. Sempre foi assim. Você tá A gente vendo? gostava. Ah, você... Hã? A gente gostava. Ainda gostava de acordar cedo. Se eu falar pra Maria, eu tenho uma menina, vocês conhecem, a Maria Clara de 11 anos, se eu falar pra ela acordar cedo, ela me mata. Vixe, a gente acordava. Acordar e via lá. E assim, é claro que, bacana, o que você aprendeu com isso? Não é só acordar cedo, o que você aprendeu desse dia a dia, dessa batalha? O que você traz hoje? Porque assim, ó, vamos só tentar fazer uma ligação, porque isso não é normal. Não é normal. Uma pessoa da sua idade. Você tá com quantos anos Sim, hoje? agora eu tô 18, Deixa eu explicar pra tenho vocês. 18 anos. Pra mulher que é nova, você pergunta a idade. Pras véia, carrancuda, pode. vocês não perguntam, tá bom? Pra nova não tem problema nenhum, né? A pras véia, você mesmo, nossa, parece que você é mais nova. Não, você vai na lata. Você tá com quantos? 18 anos. 18 anos. Então é o seguinte, por que eu te trouxe aqui? Então, para que vocês entendam também aí por que eu trouxe a Vitória aqui. Quando eu fiquei sabendo um pouco em doses homeopáticas, porque cada aula que eu vou fazendo com o André, a gente conversa um pouquinho sobre uma coisa, sobre outra, mas só que ele põe pra ralar lá, viu? Ah, ser magro não significa só cabeça, tem exercício para fazer também, viu? E aquele sujeito lá, Deus me livre. Tem hora, as minhas pernas estão até doendo hoje, mas tá tudo certo. Aí o que acontece? Em doses homeopáticas ele ia sempre soltando alguma coisa, aqui eu também trocando algumas experiências de vida com o André, e é muito legal, Vitória, é muito bacana. E ele falou dessa história de vocês acordarem cedo e ir atrás, ele não entrou assim na profundidade da história. Sim. Mas o que isso fez com que você fosse uma pessoa que você é hoje? Eu não sei nem como que ela é hoje, ela vai contar um pouco. Mas pensa bem, 18 anos, tá na faculdade de engenharia, é tudo certo. Mas fala pra galera um pouco também, lá atrás, dos projetos sociais que você participou. Como é que é isso? Conta pra Olha, gente. Eu era pequena, foi uma atitude minha. Assim, ó, ela continua pequena perto de mim. Não, ainda sou pequenininha, mas eu era menor não, ainda. não é tanto não, viu, gente? Calma. Ela é o tamanho da Janaína, André? Menor. Ela é menor que a gente, Tenho então você... 64. Então você... Não, Janaína, tem essa altura, mas a velha, que já põe salto. De... Vai dar, ó, gente, vai dar, ó, morte hoje lá que a Janaína não vê esse vídeo. Tamanho. Fala aí. Daí eu nunca tive assim, não foi um negócio que eu falei, porque meu pai faz, eu vou fazer. Eu era pequena. Pera aí. É que eu tô sem óculos, deixa eu ver quem tá aqui, ó. O Danilo, né? Ô Danilo, um abraço pra você. O Daniel, o que tá escrito aqui? Guidolin. Ah, sim. Daniel, grande abraço pra você aí. Vamos acompanhando. Daí eu era pequena, menor ainda, tava no 9º ano do ensino fundamental. E eu decidi, cheguei em casa e falei, pai, eu quero fazer um trabalho voluntário. Você tinha quantos anos? Eu tô com 18, eu tinha 14 anos. Você ouviu aí? 14 anos. Ela disse para o pai, não foi o pai que impôs para ela. Então vala, ok? Aí eu falei, pai, eu quero fazer um trabalho voluntário. Aí eu comecei a ligar em casas de idosos, vários lugares assim. Só que por conta da minha idade, eu não conseguia. Aí eu falei, pai, eu vou cortar meu cabelo, vou doar meu cabelo. E eu tinha o quê? Mostra o com meu cabelo aí, vira de lado, Hoje mostra ele o cabelo. tá grande já. Ah, ele tá grande já, viu? Então... Mas eu cortei ele aqui, deu 20 centímetros, 21 Olha que centímetros.
Daí eu peguei, e meu pai conhecia uma aluna dele, que eu até então não conhecia. E ela pegou o meu cabelo, que ela faz parte de uma ONG, que inclusive eu atuo hoje com essa ONG, que é Acredite. Isso, fala aí, como é que chama? Acredite. Acredite. Muito bem. Aí você pode fazer merchan à vontade. Acredite. Eu atuo com eles hoje, Tá. até hoje, em diversos trabalhos voluntários, todos os anos. Daí eu peguei, doei, deixei o meu cabelo com ela levou até uma instituição. Daí, como eu era pequena, ela adorou. Daí ela até fez uma doação pra mim, uma quantia de dinheiro. Daí tinha uma outra aluna do meu pai que fazia trabalho voluntário com os moradores de rua. Daí eu peguei esse dinheiro que ela havia me dado e dei pra doutora Sandra até. E aí eu comecei a fazer trabalho também, a gente fazia marmita pra doar pros moradores de rua e tudo mais. Ok, fiz com esse tempo. Fiz também com o Mac, na campanha do Mac Dia Feliz. Eu estudava numa escola que eles influenciavam bastante nesse lado, eles trabalhavam esse lado humano, trabalhavam muito sobre isso, então todo ano nós fazíamos trabalhos voluntários no HC Criança. Nós subíamos lá, a gente ia fantasiado, colocava eles de palhaço, cantava com as crianças. Peraí, então os amigos meus que se quiser ajudar também, não precisa nem pôr o nariz que já tem cara de palhaço mesmo, pode ir também. Não vou citar nome aqui agora não, vai. Daí nós íamos, cantava, história, assim, né? Você cria um lado diferente. Daí eu comecei a fazer parte da Acredite, que é que eu tô até hoje. E é muito gostoso, porque nós fazemos o bazar para arrecadar dinheiro, para comprar remédios que só tem são caros. Só que também a gente faz no Dia das Crianças, Natal, nós compramos brinquedo, a gente ganha brinquedo, tudo igual, novo. Daí nós compramos bolo, essas coisas, e aí a gente passa lá o dia com as crianças, com os pais delas, é tudo muito bom. Muito legal, gente, assim ó, o que me chama a atenção nessa história, né, Vitória, assim, não é agora ela já participa, agora ela já está no movimento, ela está tudo. Mas é o início de tudo. Uma garota de 14 anos chega pro pai e fala assim, ó, tô a fim de ajudar. E aí, Vitória, é um grande problema que eu vejo não só nas instituições que ajudam as pessoas, mas nas empresas também. Uma pessoa de 14 anos também não vai ter lugar para ela nas empresas muitas vezes. Então a gente perde muitos talentos e a gente perde muitas iniciativas por causa disso também. Agora, gente, pensa o seguinte, ó. Vitória com 14 anos, mas não é só ela o exemplo. Eu vou trazer mais gente assim, gente com 12 anos, com 11 anos, que está com 9 anos, que está fazendo, que está ajudando tudo mais. Enquanto a gente que é mais velha assim, fica só falando e não ajuda ninguém. E pior, você viu, né? Com 14 anos ela queria ajudar e ela foi impedida. Ai, Geraldo, é esse termo? É esse mesmo. As pessoas querem ajudar os outros, elas são impedidas de ajudar por um simples ato de idade. Só isso. Reflitam isso e pensa bem sobre essa conversa e tudo mais. Mas o que ela falou? Ela parou nisso, e aí, Vitória, é muito legal a sua atitude, porque é o seguinte, muita gente que eu conheço, inclusive executivos, pessoal que está no mercado e tudo mais, na primeira barreira a pessoa para. Então assim, ela quis ajudar o outro. Vocês entenderam que ela não estava fazendo coisas para ela e para os outros? Sim. Não deixaram. Beleza, ela falou, meteu a tesoura no cabelo e colocou. Cabelo para mulher é a essência da mulher, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho duas em casa, né? A minha esposa e a minha menina, né? Aquele raio daqueles espelhos, creme, então eu não sei para que serve tanto creme, tanto shampoo, elas inventam. Os homens é mais fácil, né? Mas faz assim, ó, dá um passo. Hã? Mais prático, homem. É mais prático, né? Vocês são muito caros, Deus me livre. Mas tudo bem. E assim, e ela foi lá, cortou o que é o bem mais precioso. Eu queria que você conversasse com esse público aí, porque ó, agora nós estamos chique, ó, já tá dando... Então... É que não aparece essa coisa desse Facebook aí, ele não mostra todo mundo que tá aí, né? Mas depois a gente fica sabendo que o povo comenta. Falando nisso, ó, se você quiser fazer alguma pergunta pra Vitória, vocês escrevem aí, quiser fazer algum comentário, coloca aí também que vai ser bem legal assim. Mas Vitória, vamos pegar assim, lá o início que você acompanhava seu pai com a sua irmã Amanda, vocês estavam lá, e vendo o exemplo, acompanhando, essa sua atitude de mudar, cortou o cabelo e hoje está participando assim, cara, o que faz de tão diferente isso? O que diferencia você para outros adolescentes? Só para eu entender, antes que ela responda, Renato, antes que ela responda só isso,
Então não responde isso, tá? Não, porque Aí- não é Ah, não é? Então Não. agora você fala aí, chega mais, vai bem no meio da câmera aí assim. e vai conversando com Quando- eles aí. Ó, se a luz estiver ruim, você vem mais pra cá, Tá. vai falando. Quando você não tem contato com as pessoas que realmente precisam, você tem uma visão menos ampla da realidade. Quando você começa a ter contato com essa população que, sim, acaba sendo mais carente, você começa a criar outra perspectiva de vida, você começa a dar valores aos pequenos detalhes, seu modo de pensar perante as pessoas também começa a ser muito diferente, você começa a ter uma visão mais humana. Você tá aqui, aí você fala, mas e aquela pessoa que também tá precisando, tá em condições piores, sabe? Assim, você começa a pensar no próximo toda hora, assim, se você passa, vê um morador de rua, você pensa, se você passa, vê uma criança precisando de alguma coisa, sabe? Isso também, em todos os lugares, mesmo também nas empresas, o trabalho voluntário, assim, auxilia também no modo de você tratar quem trabalha com você e os clientes que trabalham com você. Isso é uma coisa que eu aprendi muito no trabalho voluntário. Muito bem, tô chegando, tô voltando aqui. Ó, gente, a ideia aqui não é ficar falando só de trabalho voluntário. Eu quero falar sim do trabalho voluntário e para que vocês entendam o seguinte, o que isso, e aí vamos falar de negócios agora. A minha grande especialista em negócios, assim, ela começou a trabalhar agora, né? Entrou numa empresa e não vai fazer merchan, não é falar o nome da empresa, mas assim, você está começando agora no mundo corporativo, tá, mas legal. O que você enxerga que a sua experiência desses anos todos, olha, anos todos, olha, ela já está experiente no mercado e tudo mais, o que tudo isso que você aprendeu, você vislumbra levar para as organizações? O que você acha que faz a diferença nas organizações sem ser o trabalho voluntário? Trabalho voluntário legal, bacana e tudo mais. Mas o que isso te capacitou para as empresas? Aí, pronto. Fala Acho aí. que é Fala de novo. justamente o lado humano que o trabalho voluntário, Fala assim, aí, fala aí. que o trabalho voluntário traz pra gente. Você começa a pensar, igual eu já citei no vídeo, você começa a pensar em todo mundo que tá ao seu redor, em quem você vai influenciar, entendeu? Isso, acontece isso, você começa a pensar nas pessoas, que às vezes o jeito que você vai falar com tal pessoa pode afetar ela de tal modo, entendeu? Isso pra todos os jeitos, nas suas ações. Muito bem, fala aí. Ô, gente, vocês sabem que eu não combino as entrevistas, eu não falo nada disso, né? Mas assim, ó, pensa só o seguinte, Vitória, e aí pra gente continuar a pergunta, né? As empresas, elas vivem de resultados, elas vivem de lucro, porque assim, é muito bacana, sabe tem um concurso das melhores para se trabalhar, que inclusive é de um amigo meu aí, que ele é diretor, a GPTW, que é o Márcio, e é muito bacana, porque as empresas são avaliadas e aí tem um concurso realmente para ver qual é o melhor ambiente para se trabalhar. Por isso se chama as melhores empresas para se trabalhar, tem um ranking. E é muito bacana e tudo mais, né? Esse é um lado, mas tem um lado também que é o seguinte, as empresas precisam dar resultados, precisam dar lucro, quer dizer, se não tiver dinheiro, se não entrar grana, não existe empresa, a empresa fala, a empresa quebra. E assim, gente, ela antes da gente entrar ao vivo aqui, primeiro eu perguntei para ela assim, ô Vitória, você prefere gravar, se você é ao vivo? Será que não podia gravar, eu não vou editar mesmo? Eu já entrei ao vivo logo e acabou. E ela, assim, mas qual pergunta você vai fazer? Eu falei, não, você acha que eu vou te contar? De jeito nenhum, não vou contar. Ué, mas ela, então vamos lá. E ela não sabe dessa pergunta. Eu tô falando agora de uma menina de 18 anos que formalmente, aí eu digo claro, formalmente nunca trabalhou, mas trabalha antes dos 14 anos de outras formas. Como é que você faz esse link? Assim, as empresas precisam de dinheiro, resultado. Sim. A sua experiência de longa data, como é que você vai fazer para as empresas ganhar dinheiro? Como é que você... Presta atenção, empresário, para você tomar uma aula agora. Não sei nem o que ela vai falar. Mas ouve. Porque quando a gente fala de inovação, de novas coisas e tal, sempre tem uma base humana aí, né? Grana, você quer grana no bolso, empresário? Então ouça aí os conselhos de Vitória. Vou criar um quadro assim, conselhos de Vitória. Não. Fala aí agora, chega aí. Como é que vai para ganhar mais dinheiro? Fala aí. De acordo com a minha experiência... Sim, o que você acha que você pode colocar e o que você acha? E se Eu achar acho- alguma coisa a mais, quiser dar dura nos Eu empresários, acho- dá também, viu? Fica à vontade. que um dos fatores principais para uma boa produtividade da empresa são investir nos trabalhadores.
na saúde do trabalhador, sabe? Se o trabalhador está num ambiente que agrada ele, que ele é tratado como uma pessoa que não existe diferença, sabe? Eu acho que isso agrega muito para a empresa e, consequentemente, para a produtividade. Com a minha experiência dos trabalhos, você adquire muita responsabilidade, porque você sabe que você está lidando com pessoas. A partir do momento que você está lidando com pessoas, você tem que tomar cuidado de todos os jeitos que você vai agir. Então, acho que isso entra nesse requisito da... Produtividade, dinheiro. Tô indo aí. Dinheiro, grana. Os caras querem saber como ganhar dinheiro. Então, Deixa eu ver quem tá aqui. Oi, Camila, tudo bem? Querida, deixa eu só falar com a Camila. Camila, leva ela para entrevistar nos programas que vocês têm lá. Camila, ela faz debates, faz um monte de coisa aí na TV. E a Camila é legal, ela é bacana. Viu, Camila? Depois você vai ouvindo aí a Vitória, Camila. Fala aí. Sim, não, foi igual. Grana, como é que os caras fazem para ganhar dinheiro com isso? É assim, eu tenho uma visão comigo, até que eu aprendo com meu pai, porque como ele tá entrando nesse ramo de ergonomia, que cuida da saúde do trabalhador, a gente conversa muito sobre isso. Que o modo que o trabalhador ele é inserido na organização, né, na empresa, interfere muito na sua produtividade. Se o trabalhador ele tá feliz, consequentemente ele vai trabalhar bem e vai produzir bem mais, o que vai alavancar a empresa, né? Muito bem. Ó, ela tá na engenharia de produção, fazer o jabá, tá lá no SEB, que é fantástico, é boa mesmo, a gente tem que falar. O que é bom a gente vai falando e tudo mais, né? Vitória, o que você pretende pro futuro? Se a gente puder olhar assim no universo daqui a 5 anos, aonde você se vê, no universo daqui 10 anos e daqui 20 anos. Um monte de gente nunca pensou nisso. E você agora tem 10 segundos para pensar. Pensa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20. Não exatamente esses números, mas o que você pretende, né? Poxa, toda essa... Vamos só voltar, gente. Para quem entrou agora, para vocês entenderem, a Vitória, ela... Há 4, 5 anos de idade acompanhava o pai, porque é personal, mexe com ergonomia, com qualidade de vida, para dar aula, acompanhar aí, coisas 4 horas da manhã, tudo mais. E aí fala que achava mó barato, que era legal ir e tudo mais. Aos 14 anos tentou ajudar, tentou fazer trabalho voluntário, foi rejeitada por causa da idade. O termo é esse mesmo, o povo não deixava ela fazer as coisas. O que ela fez? Foi lá, cortou o cabelo dela, que é o bem mais precioso de uma mulher, é o cabelo. Ela fala que é o coração. Mentira, o cabelo. Tem duas, que nem eu falei um pouquinho antes. Duas mulheres em casa, minha filha e minha esposa, eu vivencio muito bem isso daí. Ela cortou, doou o cabelo, depois fez negócio de marmitaria, de marmita para dar para os pobres, angariar fundos, fazer um monte de coisa. Enfim, e agora com todos os experiência de 18 anos, o motivo da entrevista é essa agora. E eu quero saber o seguinte, quais os próximos passos? O que você imagina da vida lá pro futuro? Fala aí. De mim, assim. Você. Vamos mudar de lado para ver se fica mais bonito. Aqui fica mais escuro. Aqui fica mais bonito, que não aparece. Ô, Vitória, fala aí. O que você... Para você... Perspectiva. Sua perspectiva, o seu pensamento. E aí você amarra tudo isso também com o futuro do mundo aí. Já vamos chutar o balde logo. Fala aí. Profissionalmente falando, eu pretendo estar estabilizada numa empresa, portanto que eu sempre procuro empresas, né, agora eu entrei nessa, eu procuro uma empresa que me dê plano de carreira, então eu prefiro seguir firme numa empresa, dar o meu melhor. Isso, agora... Eu quero saber daqui 5 anos, onde você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos eu me vejo bem estruturada, com uma estabilidade financeira, bem comigo mesma na corporação que eu estou inserida, ou outras, não sei, surgir oportunidades. Daqui 5 anos eu me vejo assim. Tá bom, e as pessoas que te rodeiam? O que você pretende? Não família, esquece, depois nós vamos falar de família um pouco, mas assim, na empresa que você está, bem estruturado, bem organizado, tudo mais, a gente fala muito hoje de trabalho em equipe, de levar as pessoas junto, né? Você acha que você consegue chegar em algum lugar sozinho, não? Deixa eu ver aqui, ó, a Camila tá falando alguma coisa aqui. Lê aí, ó, que eu não enxergo nada. É essa juventude que precisamos para nosso futuro, melhorar. Eu acredito muito nas pessoas. Aí, obrigado, Camila. Ó, seguinte, aproveitando esse link da Camila aí, fala assim, o que você acha de ter pessoas junto, o que você acha de trabalhar sozinho, o que você acha de trabalhar com outras pessoas e aonde você consegue ajudar as pessoas a Eu irem pra acho frente? que sozinho nada acontece.
para tudo na vida, todas as ações da vida, mesmo as mais simples, nós precisamos de ter alguém assim. Então eu acho que não existe um trabalho sozinho, nada a gente concretiza sozinho. Sempre precisa de outras pessoas, de outras profissões, igual no dia a dia, né? Mas numa corporação, o trabalho é bem melhor quando estamos juntos do que se você pensar tudo só eu e não ser o todo. Sim, pronto. É que ela tá olhando pra trás que o pai dela tá chegando agora. Que vem cá, vem do lado dela agora. Bom, bacana. Esse aqui é o André. Que bichinho feio. Por isso que eu fujo das câmeras, Geraldo. Vem mais pra trás pra ela caber assim. Aí não, vocês vão ficar só vocês. Eu tô brincando, gente. Ô, Vitória, você falou que no começo do nosso bate-papo aqui que você conversa com seu pai, que você acompanha, eu não sei. Eu queria que você falasse agora, aproveitando a nossa audiência em público, de tudo isso, o que você aprendeu com ele e o que você tem para falar com ele. Agora é o momento que eu, ó, tchau, só eles. Eu acabo dizendo que tudo que eu aprendi, tudo que eu sou hoje é por conta dele. Porque assim, mesmo o modo de agir assim perante as pessoas, desde pequenininha, como a gente vivia com ele nas academias, nas casas dos clientes dele, então sempre acabou tendo uma conduta de como agir. Então a gente acaba levando isso pro resto da vida. Profissionalmente, ele foi sempre uma pessoa que trabalhou muito, muito esforçada pra cuidar da gente, né? Porque ele foi pai e mãe, meu e da minha irmã. Então ele sempre teve muito, assim, mesmo ele tendo que trabalhar muito, ele nunca deixou de estar presente na nossa vida, de sempre ajudar a gente pro que for preciso, desde pequenininha pra tarefa, essas coisas, né, pai? Tudo, e eu não gosto de falar essas coisas, não. Fala aí, dá tá vontade vendo? de chorar. Fala, chora, fica à vontade. Deixa eu falar uma coisa, enquanto ela respira aí, por que eu trouxe os dois aqui, né? Existem alguns exemplos que nós temos que mostrar para a população. Vitória, sabe por que eu tô fazendo isso? É porque assim, ó, com a adolescência nossa e também os velhos, nós temos, ó, olha pra câmera lá, o povo te vendo assim, né? A gente vê muitos maus exemplos. E quando eu começo a ver os bons exemplos, por que não trazer e dividir com a população? Sim. Então isso é muito bacana, isso é muito legal, porque isso sim garante o nosso futuro, e não só o futuro, garante o nosso presente, garante a unidade, garante família, garante bons exemplos. Sim. E assim, vamos falar de trabalho, enquanto ela respira aqui. Falando de trabalho de empresa, gente, a essência das empresas é essa também. Olha para a câmera lá, Vitória, fica tranquilo. A essência das empresas tem que ser isso, tem que ser pessoas, tem que ser exemplos, tem que ser iniciativas, atitudes, e a gente sabe que lucro, tem que ter retorno. Sim. Mas você tem que ter retorno de alguma coisa bacana. Então, para tudo isso, você tem que ter uma base. O ser humano esquece de ser ser humano muitas vezes. Eu não estou falando para ser só emocional, mas ser humano é também entregar resultados, mas é o como entregar resultados que é o mais importante. Nós temos que ter uma base. E agora, voltando, já que ela respirou, volta aí a falar do teu pai e linkar aí a da sua vida, essas coisas assim. Tá. Meu pai, ele foi sempre uma pessoa que também me incentivou muito. Assim, se eu decidir falar, pai, eu quero fazer isso, ele pega e fala assim, Vitória, vai, te dou força. E desde pequena é assim, ele sempre deu muita força, incentivou a gente sempre pro lado positivo. Profissional também, portanto, quando eu tomo algumas atitudes, a maioria delas, eu falo, pai, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Como tá achando? Igual, agora que eu tô trabalhando, meu pai todo dia eu dou um feedback de como foi meu dia. Assim, ele sempre me incentiva muito positivamente. No trabalho, igual eu falei, como ele sempre trabalhou com pessoas, desde personal, agora na ergonomia também ele só trabalha com pessoas. E é um negócio que desde pequena, nas duas áreas, a gente conversa muito sobre isso, né, pai? Influenciando as pessoas, né, Vitória? Influenciando as Transformando o mundo. Muitos dos poderes estão nas nossas mãos, né? E cada um dando a sua contribuição, a gente faz o mundo melhor. Ih, o André tá falando, ele falou que ele não ia falar, ele falou sozinho, isso aí eu tenho que falar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe por que eu trouxe, assim, pensando nesse todo, olha lá pra câmera, olha lá pra câmera. Ai, Pensando todo assim, ó, nas empresas a gente tem que contratar o pessoal de coaching, que é fantástico, pessoal de mentoria, dar treinamento, preparar um monte de coisa. Você sabe que isso a gente pode ter em casa também? Quando a gente conversa com os nossos filhos, a gente tem isso em casa. Tá tocando o celular do sujeito.
quando nós conversamos com os nossos filhos e orientamos eles, o mundo melhora. Nós temos melhores pessoas, nós temos melhores profissionais. Só que aí eu quero que o André fale sobre isso, André. Já que você está aí, pelo seguinte, André, é tudo flores, é tudo assim, é tudo passando a mão na cabeça da Vitória e falar, ó, incentivando e fazendo. E não... Deixa eu contar uma coisa para vocês, que a Janaína e a Maria Clara, a Janaína é minha esposa e a Maria Clara, minha menina de 11 anos, vai fazer 12 agora em novembro. Elas assim, para com essa mania, sabe que o André falou que você tem que parar o carro longe? Qual que é essa conversa? A Vitória sabe do que eu tô falando. O André, quando ele vai numa festa, não tem aquele monte de vaga assim perto? Onde que ele para, Vitória? Ele faz questão de parar muito longe. Eu falo, pai, vamos. Ele para na vaga mais longe, pra quê? Pra que elas tenham o hábito de caminhar, né? Isso é muito legal. Aí eu fiz isso uma vez com as minhas ali, elas querem matar. Não, já quer cagar. Mas tudo bem, vamos voltar aqui. O André, fala só um pouquinho sobre isso, né? Sobre disciplina, talvez muitas vezes rigidez, muitas vezes a gente até tem que bater um pouco mais pesado também, não é bater fisicamente, mas é ser enérgico para correção de erro. Eu queria que você conversasse um pouco, Vitória, agora deixa seu... fica aqui, vem cá no meio, olha lá, tira essa careca aí. Não, a vida eu acho assim que chega se só constrói... um pouquinho mais para trás para você aparecer direitinho. Aí, a vida se constrói, na verdade, muito a custas de disciplina. Eu sou muito dessa doutrina, né? A educação física me fez isso aí, mas o esporte, voltando lá atrás, também trouxe isso um pouquinho de mim, né? Aguçou um pouquinho mais da disciplina que foi dada pelos meus pais, né? A gente vive um confronto de gerações aí, mas na verdade a gente tenta trazer um pouquinho daquilo que a gente teve, incorporar um pouquinho a visão que a gente tem e essa questão de transportar para os nossos filhos, né, e transportar para quem estão dos nossos lados. Eu tenho, na verdade, a oportunidade também de profissionalmente na educação física, que foi um berço que deu a criação das minhas filhas, né, de pegar pessoa a pessoa, cada uma com seus defeitos, com seus vícios alimentares, com seus vícios em termos de sedentarismo, né, de não gostar da prática da atividade ou de ter na própria necessidade de saúde o caminho para buscar um caminho de melhoria, né? Então, assim, com aquilo que a gente tem de objetivo em vida, com que a profissão que a gente se identificou, que a gente fez com prazer, a gente passa a ter uma ferramenta poderosa, né, para transformar as pessoas, né? As pessoas, assim, eu costumo até conversar muito com as minhas filhas, as pessoas não mudam na essência, mas assim, a gente pode dar meios para que elas melhorem algo, tá? Não vão melhorar na essência, mas assim, a questão qualidade de vida, a gente se depara muito com um indivíduo, na verdade, que passa anos, né, trabalhando, não olhando para si mesmo, fala assim, conseguir carro, conseguir casa, conseguir bens materiais, tenho dinheiro, mas não tem saúde, né? Então eu penso justamente ser um fator importante e falar assim, agora é a hora de investir em você. Indiferente, seria legal que desde as bases, né, agora tomando como referência a Vitória dá uma aula de nutrição e de qualidade de vida melhor do que eu, né? Porque assim, elas com 6, 4 anos de idade, eu entrava no supermercado, onde muitas vezes a gente se deparava junto lá. Tinha o corredor de doces e do lado de lá integral. Eu falava assim, hoje é o dia da porcaria. Hoje é o dia da porcaria, pode escolher onde elas iam na barrinha de cereais, iam na granola e levavam. E isso aí se constituiu de hábito até hoje, né? O café da manhã delas, sendo a nossa melhor refeição, onde elas contam hábitos que elas têm e comem com prazer, né? Uma refeição balanceada, sadia, sem açúcar, sem gordura. Tem ovo cozido todo dia, tem cereal, tem fruta, tá? Aprenderam a tomar um cafezinho porque acordam muito cedo, né? Legal, até para manter esse estado de estar desperta. Então elas têm um padrão de vida, né? E eu vou te ser sincero, eu peco como pai, porque assim, na verdade, sendo pai e mãe, André, você levou suas filhas para fazer algum desporto? Nunca tive essa oportunidade. Sempre elas tiveram a opção de estudar em escola integral, porque eu preciso trabalhar o dia inteiro.
e não tenho esse tempo, né, na minha rotina de uma aula a outra, pegá-las no lugar e levar. Então, assim, a aposta foi em manter sempre um estilo de vida saudável em casa, né, para que elas pudessem ter uma qualidade de vida perfeita. Então isso aí a gente tenta transportar para as pessoas que estão ao redor, né? E elas transmitem isso naturalmente na escola. Hoje ela dentro de um ambiente corporativo, ela também tenta levar isso. E cansado da educação física, né? Um pouquinho aqui, não é pecado falar, mas são 50 anos, são 26 anos já de experiência como personal. Você tá velho, filho. Mas eu não vou falar do nosso conhecimento. Deixa eu né? interromper o André, porque ele não ia falar a Vitória. Agora E ele não cala a boca, mano, gente. Ó. Não, fica aí. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O André é o cara assim, que esse ano, eu conheço o André há muitos anos. Você vai, os bocudos não ficar aí, daqui a pouco os gordos vai falar ali. Tem 40, vou fazer, né? 49 anos. Ah, não, vou fazer 50 agora em dezembro. Ó, a cachaça tá doido. Eu tô 33 quilos mais magro do começo do ano pra cá, março mais ou menos pra cá. Depois nós vamos fazer uma live, eu e o André. A Vitória não, que ela fala muito também, senão não vai dar tempo, né? Mas é assim, tô brincando. Aprendeu comigo. Então. Aí nós vamos fazer o quê? Eu vou falar como é que foi esse processo. Nós vamos dar dicas, o André vai entrar com a parte toda profissional. Claro que eu tenho envolvido uma equipe multidisciplinar, tem a nutricionista, tem meu gastro também. E aí nós vamos contar um pouco sobre essa história, como foi e como é que está sendo esse processo, porque não existe foi, né? É contínua a história também. E aí nós vamos falar um pouco sobre isso também, tá? Mas bacana. Ô Vitória, agora nós temos mais alguns minutinhos aí pra gente conversar, e eu gostaria agora que você invertesse, que você entrevistasse o seu pai. Mas o que eu quero que você faça? Link não é link pessoal só. Pode ser coisas pessoais, mas pode ser link com empresas. Eu quero ver a opinião dele sobre algumas coisas através das suas perguntas. Agora vocês se posicionam na câmera e falam o que vocês quiserem. Pai, eu quero que... Ó, lembra que você tem que falar com esses caras aí. É difícil. Vai falar. Ô pai, como foi sua experiência tanto como educador físico quanto como ergonomista? É um gatilho muito grande, porém dois vieses opostos, né? Na verdade, eu costumo brincar, né, que meu pai me pergunta, filho, o que você faz como ergonomista, né? Aí eu reporto lá assim, geralmente é uma piadinha, né, que o pessoal tem da educação física, que quem não gosta de estudar vai fazer educação física, né? Aí eu falei assim, a hora que eu cansar da área de personal, da educação física, eu vou olhar os outros trabalharem. É isso que o ergonomista faz, na verdade. Né? É essa a resposta do meu pai, porque se eu tentar explicar para você o que um ergonomista faz, você não vai entender, né? Se você perguntar, vão falar que é posturologia, cadeirologia, que ergonomista olha a postura, mas não é isso aí não, né? Então assim, eu tento criar um paralelo com as duas áreas, né? E isso que me chama a atenção, apesar delas terem vieses diferentes, a educação física, se for transportar assim para ela muito dentro do ambiente corporativo, ela se torna a ginástica laboral, né? Que eu não sou muito adepto mesmo como educador físico, porque eu costumo falar que ela é a funilaria, né? Então a ergonomia é a direção defensiva. Então eu invisto na direção defensiva porque é mais fácil não bater todo dia do que ter que levar para a retífica a todo instante, né? Então as duas áreas se complementam, talvez assim junta, trabalhando a qualidade de vida, o trabalhador, o operador se sinta mais disposto, mais feliz, mais hábil para o trabalho, mas em contrapartida o meu olhar vai para a organização do trabalho contra a ergonomia, né? Então, mas assim, de certa forma, o elo comum está assim, a qualidade de vida, né? A educação física, preparando o indivíduo para ser inserido num cenário de trabalho, tá bem fisicamente e mentalmente para a questão trabalho. E não me traz ela aqui que eu vou te ensinar uma coisa. Eu fico difícil. E a questão ergonomia, a gente tem todo um campo, né, de pensar na organização sadia para que ela seja produtiva no todo, né? Todos ganham. Ganha o gestor, ganha o trabalhador, mas numa forma harmoniosa. Então eu caso muito a educação física com a ergonomia porque as duas me atraem
eu deixei de pensar no lado individual, mas eu vi que meu poder de penetração é maior quando eu atingo a organização. Mexendo nos aspectos organizacionais, eu consigo desenvolver todo um efeito cascata em termos de benefícios para o trabalhador, mas assim, não é só isso que a gente pode pensar. A ergonomia pensa muito na questão produtividade do Agora é o seguinte, agora vai começar a fazer perguntas. Você viu, né? Ele não queria falar. É que o cara entende pra caramba das coisas. É legal. Vocês sabem que ele é referência, né? Tem um monte de gente aí no Brasil inteiro que segue o que esse cara fala. E eu tô falando de cara que é mestre, doutor, ele tá dando curso de um monte de coisa. Agora, André, é o seguinte, eu chamei a Vitória ali rapidinho e falei assim, agora pergunta coisas pro seu pai aí, ela vai te perguntar e você vai responder assim, coisas rápidas, de 30 segundos, 1 minuto e falando sobre esses assuntos. Vamos lá. Pai, eu fiquei sabendo que você tá andando pelo Brasil inteiro, viajando. Eu quero que você me conte um pouco. Multiplica o conhecimento. Eu acho assim, o grande poder que a gente tem não é só centralizar, mas quando nós vemos uma ergonomia sendo praticada de forma errônea, né, sendo interpretada de forma errada, então o meu viés, em vez de ser organização de trabalho, eu pensei assim, tem um exército de profissionais trabalhando de forma errada, pensando de forma errada e dissipando uma cultura errada. O meu objetivo foi isso aí. E nessa entrada de mercado aí, na verdade, a gente começou a ser um ícone, né, ser referência. E com o advento e-social, o pessoal pensa que surgiu toda uma coisa nova quando vem a tabela 23 e trata a questão dos riscos ergonômicos. A gente tem um universo contrário, não. Na verdade, assim, o grande segredo que eu costumo falar para os profissionais é não deixar o trabalhador adoecer. De que maneira? Invista em ergonomia. Um pouquinho para cá para entrar. Deixa eu interromper aqui, só que eu quero saber. Conta pra mim, vai falando aí a cidade que você deu palestra esse ano já. Atenção, eu não tenho o que fazer porque viajando. João Pessoa, Paraíba. Belo Horizonte por 2 vezes. Ribeirão por 2 vezes. Campinas, Rio de Janeiro. Com réplicas, né, dessas ações. E agora entrando num novo desafio agora a partir de meados de novembro, onde a gente, meados de outubro agora, começa Ribeirão, Belo Horizonte, São Paulo, Vitória, voltamos para Paraíba, João Pessoa novamente, Recife, Porto Alegre, né? Eu tô até cansado de viajar já. E daí adiante é só um projeto a curto prazo aí, mas o ano inteiro já tem todo o planejamento. Então pensa o seguinte, se tiver vaga na agenda, você pode chamar o André para falar sobre ergonomia no e-social, sobre estratégia, depois ele fala sobre tudo isso. Eu vou deixar os contatos do André aqui, tá? Eu vou fazer questão de fazer o merchan dele. Vocês não acham que eu estou protegendo, porque eu não preciso proteger, porque tem um monte de gente aí que fala que o cara faz a diferença. O pessoal que está acompanhando os workshops dele estão avaliação nível lá em cima, então é bacana. O que eu tenho brigado com o André, literalmente, toda vez que eu estou lá na academia, eu falo, cadê o vídeo? Você não gravou o vídeo? Cadê os testemunhos, né? Os depoimentos do teu pessoal aí? Cadê as mudanças de vida que aconteceu? Cadê o aumento de produtividade nas empresas? Deixa o povo falar nos vídeos, né? Mas ele vai tomar jeito. Agora, depois dessa aqui ao vivo, agora não vai, Vitória? Vai criar coragem, vai dar certo assim. Gente, vocês perceberam, o bicho não tem cabelo, né? A filha corta o cabelo aos 14 anos, por causa de um exemplo de vida do pai, e vai na sequência, só que assim, o que eu quero colocar aqui nas gerações, né? O mais velhinho e uma que está aí iniciando a vida, né? É o seguinte, o exemplo é uma coisa, mas a atitude, ela vem de quem recebeu o exemplo, que aí é a minha vez de falar. Não adianta nada as pessoas terem exemplos se elas não fazem nada com isso. Hoje, tanto nas startups que eu trabalho, quanto as mentorias que eu dou para diretores e presidentes de empresa, o que eu sempre falo com eles é o seguinte, prestem muita atenção na atitude das pessoas. A formação da pessoa, o berço da pessoa é muito importante. O que ela lê, o que ela escreve, o que ela assiste, o convívio dela é muito importante. Tá tudo certo, o conhecimento fantástico, mas a atitude, o que fazer com tudo isso é o que faz o diferencial. A Vitória podia muito bem pegar toda essa história que é bacana de vida deles, que é emocionante, que tem todo um contexto, um exemplo de família, e não fazer nada com isso. Aos 14 anos ela não precisava cortar o cabelo, ela podia querer ir para o salão de beleza e fazer outra coisa com o cabelo que não seja cortar para ajudar alguém. Só que ela também não parou no corte de cabelo.
ela teve uma evolução, ela foi ajudar mais gente, foi fazer mais... Só que ela não parou também só na ajuda, porque também tem esse outro detalhe, não adianta você ter uma ajuda, uma atitude que não leve, que pare no tempo. Então ela continuou, então ajudou, aumentou, tal. Aí o que acontece? Bom, eu preciso ajudar mais gente. Ela não pensou nem assim, mas é eu que estou fazendo essa leitura agora, assim, isso que eu vou falar agora. Por que fazer engenharia? Fazer engenharia, na verdade, ela consegue hoje ajudar muito mais pessoas. Uma parte profissional e herdada de uma parte também de ajuda das outras pessoas, uma parte social também, Mas com essa atitude, ela consegue aí trabalho em equipe, aumento de produtividade, redução de custos, perpetuidade das empresas. O que é perpetuidade? É que a empresa fique aberta e que ganhe dinheiro, porque se você não quer a sua empresa, eu não sei se alguém passou por um fechamento de empresa. Eu, infelizmente, como diretor de organizações, já tive o dissabor de ter que fechar algumas unidades, né, por falta de produtividade. E aonde você vê a queda da produtividade, na verdade, é a falta de atitude. Então, se tiver uma palavra que é legal, vocês colocarem na mente a atitude. O que fazer com todo o conhecimento e sempre fazer. Para que isso aconteça, muitas vezes você precisa de um mentor, você precisa de um coach, você precisa de um pai, de uma mãe, você precisa de um diretor, você precisa tomar um ferro de vez em quando também. Depende se você está fazendo mais ou menos. E se você faz tudo certinho, é que tem alguma coisa errada também. E é importante que vocês gravem isso. Porque quando você chega num nível assim, esse André que outro dia na academia passou uma moça lá, você conhece ela, Geraldo? Eu falei, eu acho que sim. Não, ela como é que ela faz? O que ela compete, aquela lá? Não o nome, mas o que ela faz? Qual é a competição? Não é triatlo, né? Ela triatleta, faz corrida de aventura. Triatleta. Vocês sabem o que é triatleta? Quantos quilômetros corre triatleta? Triatleta 3.800 de natação. 3.800 de natação. 180 de ciclismo. 180 de ciclismo. E 42 de corrida. E 42 quilômetros. E falando isso para um gordo. Eu falei, mas o que você está pensando? Porque há uns 4 meses ele falou assim para mim, a gente podia fazer o caminho da fé, a gente podia até aparecer. Eu falei, você é louco da cabeça? Eu tô gordo, sedentário, eu fiz tudo que ele falou aqui de não cuidar da vida, de ir atrás de negócio só. E me estrepei fisicamente, saúde, essa história toda. Aí, isso lá há 4 meses. Aí passa um certo tempo, ele olha para uma mulher de 40 e poucos. O que ele fez comigo? Pode ser. 40 não, 60. 60? 60 quilômetros. Eu já estava desmaiando no primeiro quilômetro, mas tudo bem. O que ele está fazendo comigo? Acabou a sua zona de conforto, negão. Você já emagreceu. Eu tô com as pernas doendo. Deixa eu explicar. Tô com as pernas doendo, porque ele aumentou a minha carga de treino. Eu queria bater nele. A minha esposa xinga ele todo dia, porque ela também agora começou a entrar na onda. Por que ela xinga? Ela lembra dele. Ele uma vez falou assim, né? Que uma amiga dele, psicóloga lá, que é cliente dele, chegou e falou, não, mas você tá doendo, não sei o que. Ele falou assim, como é que você fala da dor? Que é a lembrança. Terminou a hora, vai ter uma... Falei pra vai ter uma boa dor, né? Vai ter uma boa lembrança. Uma dor gostosa, esse é o termo, né? Olha a conversa. Dia seguinte, essa psicóloga, na verdade, quando ela saiu no primeiro dia, ela falou assim, André, isso é sadomasoquismo, ela me falou, como psicóloga, né? Essa questão da dor gostosa. Aí dia seguinte, a sala cheia, ela assim, me espantou a reação dela. E não é que é gostosa mesmo, né? Então... Ele é louco, vocês não ligam não, mas gente, é mais ou menos assim. O que eu quero fazer o link disso é o seguinte, é que se você tá na Pindaíba, você tem que ter acompanhamento. Então, é uma primeira parte. Mas quando você está já numa boa performance na empresa, no esporte, qualquer coisa, você precisa dar o próximo salto. Então você precisa de especialista. Bom, agora vocês dois caem fora que eu vou finalizar aqui. Então assim, gente, é simpático, né? Eu sou bem educado, né? Depois você que escreveu aí que eu sou educado, você tem razão. Hoje muito bacana, vocês viram, né? Nós vimos a história aí da Vitória, do André. Eu quis trazer essa situação para vocês, para que, mais uma vez, a gente tenha exemplos de vida que possam, de fato, ser seguidos, mas que principalmente vocês entendam que na vida tudo tem alguma porção de sacrifício. Eu prefiro chamar esse sacrifício em momentos de transição. É um momento para se passar tanto na parte física, emocional, profissional, estrutural, que você vai ter que ralar mais. As melhores, por exemplo, startups que são lançadas no mundo, elas vêm de muito trabalho, de coisas a mais do que a gente não suporta. Se você tiver um dia a oportunidade de conversar com algum dos aspirants do Founder, o que é aspiring? É aspirantes a ser graduado pelo Founder. O Founder Institute, ele está em 200 cidades, 60 países. Eu tenho a grata
missão, né, e felicidade total de ser diretor do Found Institute aqui de Ribeirão Preto. Que é muito simples. A pessoa se inscreve com as ideias. Você já teve uma ideia? Então, aquela ideia que você teve, você se inscreve, nós fazemos uma análise de perfil, se você realmente tem um perfil empreendedor, e te colocamos num processo de 14 semanas para que você, em vez de demorar 10 anos, 15 anos para abrir uma empresa, preparar, ter o ciclo de vida e até quebrar, você faz tudo isso em 4 meses e é muito legal. E não é um cursinho, não é um curso de 14 semanas, porque você pode ser eliminado na primeira semana. Então tem muitas tarefas, tem muitas coisas, tem um corpo de quase 40 mentores. Toda semana você tem que apresentar as evoluções de mercado, de estruturação de equipe, preparação, tudo. E é muito legal. Nós estamos chegando na final agora desse processo, nós já fechamos as 14 semanas e nós temos 6 finalistas, 6 graduados no Found Institute, que é muito bacana. Depois eu vou trazê-los aqui durante a semana para que vocês conheçam cada um deles. Só que são todos projetos que podem mudar o mundo. E se eu puder falar de 2 palavras essenciais que a gente discutiu até essa semana para startups e pessoas que ajudam as outras em melhores do mundo, são 2 delas. Uma delas é credibilidade e a outra delas é atitude. Porque muita gente tem atitude sem ter credibilidade. E muita gente que tem credibilidade não tem atitude alguma e também não adianta nada. Mas bacana, né, gente? Ó, eu vou agora voltar a gravar os vídeos aqui no Parque das Artes, ou então qualquer outro lugar bacana como esse aqui, pra gente discutindo, trocando ideias. Claro que eu vou avisar das próximas vezes, dessa vez eu não avisei pra vocês. Eu tô querendo ver se eu deixo um horário fixo para isso, para que vocês possam se programar alguma coisa. Inclusive aqui embaixo, coloca aí para mim o que é um horário legal. O horário, sábado de manhã é bom, 11 horas da manhã, meio-dia, é legal durante a semana à noite, final de semana. Coloca aí para mim, dá uma dica para que a gente se organize, depois a gente vai trocar algumas ideias. Ah, que tema que é legal? Geraldo, tem história de vida de uma pessoa que era legal se trazer, tá? Bacana? Nós vamos entrevistar aqui diretores, presidentes de empresas, nós vamos entrevistar, como o dia de hoje, nós vamos entrevistar a Vitória no início de carreira dela, vamos entrevistar pessoas como o André, que são grandes especialistas, são referências de mercado. Então, de tudo nós vamos ter aqui. Mas a essência de tudo, pessoas que têm essas 2 situações que eu falei, essas 2 palavras enraizadas naturalmente, que é credibilidade e atitude. Isso significa o quê? Que qualquer coisa que essas pessoas colocarem a mão, vocês podem ir junto, porque a atitude está garantida e a credibilidade em médio, longo e enorme prazo vai dar tudo certo, ok? Um grande abraço para vocês aí. Eu fico aqui falando um tchau, dá um tchauzinho pro povo aí. Tchau, pessoal. Ai, peraí, vira pra cá, senão vocês não vão aparecer direito. Cadê vocês aqui? Um grande abraço pra vocês aí. Tchau, tchau.